maior desafio que o ser humano enfrenta é exatamente querer se comunicar com todo mundo da mesma forma. E você tem que ter formas diferentes, porque a forma que me agrada, o estilo de comunicação que me agrada, pode ser que não agrade você. O maior problema com a comunicação é a ilusão que ela foi alcançada. Uma frase de George Shaw. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Intur um dos maiores palestrantes internacionais, PhD, mestre em comunicação, professor Wilson Nascimento. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigada pela sua presença aqui hoje e nós vamos falar desse tema, comunicação. Primeiro eu quero te perguntar, quem é o professor Wilson Nascimento? O professor Wilson Nascimento é uma pessoa sempre disposta a contribuir, né, com os desafios que o ser humano vem passando. E ao longo de toda a minha história, acho que eu venho sempre trabalhando, fazendo com que as pessoas compreendam que elas têm que se conectar com o que elas têm de melhor dentro delas. E como você colocou muito bem, utilizando a comunicação para que realmente alcance o que desejam na vida. Qual que você acha que é o maior problema que as pessoas têm hoje, professor Wilson, em se comunicar? Acho que o maior desafio que o ser humano enfrenta é exatamente querer se comunicar com todo mundo da mesma forma. E você tem que ter formas diferentes, porque a forma que me agrada, o estilo de comunicação que me agrada, pode ser que não agrade você. E um outro ponto que fica sempre por trás da comunicação é aquilo que não é falado. É o desafio da comunicação não verbal. Às vezes, aquilo que você pensa, o teu corpo, ele representa. Então, às vezes, você não precisa nem dizer nada e você causa uma situação embaraçosa no ambiente. Então, acho que esse é o grande desafio das pessoas, querer manter todo mundo no mesmo linear de comunicação. E isso é um grande erro. Professor Wilson, o que levou o senhor a estudar comunicação? Eu pergunto isso, que eu sou uma comunicadora, e para mim foi um grande desafio, como bem dito, não um problema, mas um desafio a ser superado. Porque muitas vezes eu gostaria de me comunicar, acreditava piamente que as pessoas iriam ler a minha mente e descobri que isso não é verdade, que eu teria que encontrar uma forma realmente para me comunicar dentro da minha casa, na escola, no ambiente profissional. O que te levou a estudar comunicação? Eu acho que quando eu decidi trabalhar com desenvolvimento de pessoas, quando eu comecei nessa área como professor e como trainer, eu sentia a necessidade de ampliar o meu conhecimento. Então, o estudo na comunicação vem por isso. Como identificar os padrões de cada pessoa e conseguir acessar. Eu acho que tem uma frase bem legal do Dr. Augusto Cury, que ele fala, não existe mente impenetrável, o que existe é a chave errada. E essa chave, eu entendo que é a comunicação. Quando você consegue utilizar a comunicação certa ou da forma mais adequada, você acessa qualquer ser humano. Você falou para mim que um dos seus sonhos de criança era ter um caminhão e viajar pelo mundo. E você tem feito isso brilhantemente através de palestras internacionais. É a realização de um sonho também? É a realização de um sonho. Hoje eu não dirijo um caminhão, mas eu me recordo de meu pai viajava muito por conta da empresa, eu via aquelas carretas passando, eu imaginava, cara, deve ser excelente isso, você poder rodar o Brasil, né? Hoje a gente sabe que é bem desafiadora a situação de um caminhoneiro, mas hoje eu realizei isso de uma outra maneira. Eu não piloto meu caminhão nem meu avião, né? Mas eu consegui sim conhecer vários lugares. Você já palestrou aonde, professor? Portugal, Estados Unidos, Áustria, Suíça, Japão e Egito. Algum dia você imaginou que ia chegar no ponto que você está hoje de ajudar tantas pessoas em tantos continentes? Não. Quando eu olho a minha história lá atrás, bem lá atrás, eu falo assim, nossa, como quando a gente começa a se conectar com um propósito, quando a gente começa a investir realmente, buscar aquilo que a gente deseja, como a gente vai alcançando coisas que eu não imaginava quando criança, de forma alguma. Você acredita que os pais, eles deveriam estudar mais comunicação para aprender a lidar melhor com os filhos e até fazer com que esses filhos
sejam adultos realmente mais maduros, com uma inteligência emocional mais equilibrada? Totalmente, né? Acho que entra o quão importante é essa comunicação e quanto a gente consegue preparar essas crianças, esses jovens, para serem adultos mais abertos a receber negativas, porque a gente tem hoje muito adulto que é chorão, chora por tudo, e porque teve uma infância onde essa comunicação muitas vezes não foi muito clara. Os filhos, eu digo que é o melhor laboratório. Hoje eu vejo os meus filhos, já estão na universidade, mas quanto eu tenho que mudar a minha comunicação para falar com um diferente que eu tenho que falar com outro. É mesmo? Um eu tenho totalmente introspectivo, ele vive no mundo dele, sério, e o outro é extrovertido ao máximo. Então eu tenho que mudar, a mesma mensagem tem que ser passada de formas diferentes, senão eles não assimilam o que eu quero que eles assimilam. Gente, eu preciso saber agora de você. Você já teve problema de comunicação? Totalmente, até mesmo porque o primeiro ponto do desafio da comunicação é a expectativa que você coloca. Então, toda expectativa mal dimensionada vira frustração. Então, dentro de casa é muito comum quando você acredita que passou uma mensagem, porque para você ela é tão óbvio. Acho que o ponto principal é isso, não é à toa que tem um livro que até o óbvio precisa ser dito. E acho que a questão do óbvio é o maior dilema dentro dos ruídos de comunicação. Porque você está tão acostumado com aquele processo que você acredita que todo mundo é ao seu redor. E dentro de casa, então, mais ainda, porque você convive com a pessoa já há vários anos. Então eu já passei por situações bem delicadas e eu acho que isso virou um laboratório para que eu, na vida prática, dando aula e dando treinamento, pudesse trazer esse tipo de coisa. Então, gente, tome cuidado com essa questão do óbvio. Tem que ser dito. E o óbvio para quem, né? Exatamente, é óbvio para mim, mas é para outra pessoa. E como fazer para tirar esses ruídos de comunicação, professor? Primeiro, observar realmente o impacto que esses ruídos estão gerando. E você tem que pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda para o ouvinte, para a pessoa que faz parte desse contexto, para ela pontuar. Olha, sabe aquele comportamento seu? Você está repetindo de novo. E aí entra um segundo ponto, né, Jordana? As pessoas não sabem pedir ajuda. As pessoas têm medo de pedir ajuda. Porque a gente foi culturalmente domesticado a não pedir ajuda, porque quem pede ajuda é fraco. Isso e as pessoas não querem se sentir fracas, mas acabam se sentindo. Acabam se tornando pessoas fracas. É um erro de comunicação com elas mesmas. Exatamente, é um erro de comunicação delas mesmas, de não olhar e não identificar que aquele pedido de ajuda vai melhorar todo o ambiente. Isso é até egoísmo, porque se eu não melhoro, eu estou sendo egoísta, porque eu estou deixando de contribuir com aquele ambiente. Quando você traz muito essa fala de se analisar primeiro, a comunicação, então, uma comunicação assertiva, sem ruídos, seria ela começar dentro de mim, eu me analisar, me observar primeiro, entender o meu sistema, para depois ir para o outro, ou qual que é a sua sugestão? Quanto mais eu me conheço, mais eu estou preparado para lidar com o ambiente onde eu estou convivendo. Pode acontecer uma tempestade aqui, mas se dentro de mim eu estou em paz, eu vou lidar muito melhor com o que está acontecendo. O meu mundo interior é reflexo, meu mundo exterior é reflexo do meu mundo interior. Então, sim, quanto melhor a comunicação comigo mesmo, cara, eu vou lidar de uma forma muito mais tranquila neste ambiente. Aí é o grande desafio. As pessoas não querem fazer esse mergulho para dentro de si mesmo. Por quê? Porque elas têm medo do que vão encontrar. Ela vai lidar com as sombras dela que por muito tempo ela manteve ali escondido. O Deepak Chopra, ele fala muito no livro dele, O Efeito Sombra, que por mais que a gente lute em querer esconder, essas sombras uma hora elas vão aparecer. Então quando você faz esse mergulho, é como se você olhasse e falasse assim, cara, eu preciso corrigir isso aqui, ainda é tempo. Algumas pessoas aproveitam essa oportunidade, mudam e se transformam em pessoas muito melhores. Outras insistem em manter aquele padrão e aí ela passa a ser a vítima, a coitada e o mundo é cruel para ela. Infelizmente nós temos essa categoria de pessoas. Como acordar as pessoas do ritmo hipnótico que vivem, professor Wilson? Excelente pergunta. Nós vivemos no mundo do piloto automático. Às vezes essas pessoas acordam diante de um forte trauma, né, de literalmente tomar uma porrada e cair em si.
Porque nem todo mundo quer ouvir o que realmente está acontecendo, porque ela se alimenta daquela situação. Você concorda que se eu tiro a pessoa daquela situação que ela está passando e ela tem que lidar com o mundo real, talvez ela deixe de ser a vítima ou a protegida ou a coitadinha de determinados ambientes? As pessoas se acostumam com esse ambiente. Como? Então, quando a pessoa lida com um trauma muito forte, quando ela realmente busca, seja em um mentor, seja em um vídeo que ela assistiu, em um livro, que ela fala, isso não tem nada a ver comigo. E ela se conecta, aquilo que eu tanto repito, gente, todos nós nascemos com um talento único e extraordinário. E tem gente que vai morrer sem colocar esse talento em prática. Então, quando a pessoa, através de uma palavra que ela ouviu, seja na igreja, seja num bate-papo informal, quando você acessa esse ponto e a pessoa fala, cara, esse lugar não é mais para mim. Cara, a gente percebe o brilho no olhar da pessoa ser diferente. E acho que esse é o ápice da mudança do ser humano. Esse é o verdadeiro milagre, então, que a gente vê em vida, né? Com essa transformação. Sim. Você já presenciou várias? Muito, muito. É extraordinário. É um presente para mim. Estou num palco, estou numa sala de aula, é um presente muito grande perceber. E aí é muito interessante dizer assim, não é só aquele segundo que a pessoa tem aquele contato, é você depois acompanhar e ver que realmente essa pessoa passou a colocar em prática. Eu acho incrível, que eu vou pedir licença até para comentar um assunto da sua vida pessoal, que foi a perda da sua filha. E você passou por essa dor, essa grande dor, e você precisou se comunicar, sendo pai, sendo provedor. É possível realmente passar por uma dor tão grande dessa e ainda assim conseguir manter a felicidade e a realização como você faz diariamente e inspira tantas pessoas, professor? É possível a partir do momento que realmente em quem você acredita é verdadeiro. Então eu acredito muito em Deus. Então não foi só a morte. Acho que a maior dor foi saber 4 meses antes que ela não nasceria nem com vida. Então foi 4 meses de conviver, eu e minha esposa ali sozinhos com aquela situação, e ela nascer, ficar na UTI vários dias e partir. Mas a nossa fé, acredito muito em Deus, e tinha um propósito, tinha um porquê. E eu me recordo que a minha esposa foi para uma UTI e ela ficou em outra. Então eu corria de uma UTI para outra, o tempo todo para poder falar. E na incubadora onde ela ficou, a médica teve um dia, ela me chamou, no dia que ela foi internada, eu fiquei no corredor sentado chorando. E a médica da UTI falou assim, pai, pode ir para casa, não tem o que o senhor fazer aqui. Amanhã o senhor volta no horário da visita que eu deixo o senhor entrar. E eu fui para casa falando com Deus sobre isso. E no dia seguinte, quando eu entrei, você coloca aquela por dentro da estufa ali, onde na UTI neonatal, e eu fiquei mexendo nela e conversando com ela. E falava, né, que se fosse para ela sofrer, que Deus pudesse levar, que não deixasse ela sofrendo, né? E acho que foi muito isso, a fé e acreditar em Deus. E depois ela partiu realmente, a minha esposa conseguiu vê-la, isso também achei muito bacana, porque ela sobreviveu porque minha esposa visse. E depois a gente teve outros filhos e nossos filhos estão com saúde. Ela é falada e lembrada a todo momento em nossa casa até hoje. Que lindo. Qual foi o seu grande momento de virada na vida, professor? Quando eu resolvi sair da Secretaria de Segurança Pública, a qual eu trabalhei por 16 anos aqui em São Paulo, como policial, e eu me dei conta de que não era mais o meu caminho aquele, que eu poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas de uma outra maneira, que era através da minha comunicação, do meu estilo, fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores. Um comunicador de verdade, um mestre em comunicações, ele tem medo? Lógico, o medo faz parte da nossa existência. O medo nos mantém vivo, né? Agora a gente não pode viver refém desse medo. Eu lembro de uma frase que eu ouvi de um grande comunicador que ele disse que o dia que o comunicador subir no palco, ele não sentir frio na espinha, vai ser a pior apresentação dele. Uau. Então o medo faz parte, então o frio na espinha faz com que você se prepare, né? Tá aqui na sua frente, minha espinha tá trepidando de medo, sabe? Ele tá falando isso porque eu falei pra ele que eu estava realmente bem... Eu tô bem animada, tava bem animada de fazer, mas com medo dessa entrevista, um medo bom, claro, você é meu mentor, eu quero deixar claro para todos aqui também, é um privilégio, uma grande honra fazer essa entrevista com você hoje, porque além de um grande profissional, um mentor que sabe da minha vida, da minha história, e eu sei o ser humano que você é, então assim, eu estou um pouco
medrosa aqui nessa entrevista, viu? Tá vendo? Isso faz com que a gente se prepare um pouco melhor, só isso. Com certeza. Mas passa. Com certeza. E se tá com medo, vai com medo mesmo, né? É, né? Eu quero que você fale um pouquinho agora do trabalho que você tem com os perfis comportamentais. Explica pra mim, mais uma vez, pra quem às vezes não conhece, o que é um perfil comportamental? Eu sempre falo que um perfil comportamental é um presente que você recebe. Se você não fez, faça. Eu tenho várias formações na área de análise de perfil comportamental. Começa a ser falado no mundo no início do século XX, por William Marston, no livro A Teoria das Emoções Humanas, a qual define 4 tipos de perfil de comunicação, perfil de comportamento. Os dominantes, os influentes, os pacientes, que é a estabilidade, ou os analíticos ou conformidade alta. Quando você identifica o seu estilo, o seu perfil de comunicação, de comportamento, impacta diretamente nas suas relações. Então você compreende quando você está à frente de uma pessoa, que você está se esforçando ao máximo e a pessoa está olhando para você, está fazendo aquela cara de paisagem, e que se você tiver um perfil de dominante, você se sente extremamente incomodado porque a pessoa não demonstra reação nenhuma, mas ela está entendendo, porque ela tem um perfil de estabilidade alta e está tudo bem. Então a gente começa a entender, e aí onde está o presente, como que eu vou me posicionar, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas que têm um estilo totalmente diferente do meu. Um exemplo, por favor. Olha, vamos pegar um exemplo de um autodominante, foco em resultado. Uma das características de um autodominante é foco em resultado. Então a gente pega a Jordana, foco em resultado, e segundo perfil, influência, que é a habilidade em se comunicar. E você vai lidar com uma pessoa que é altamente analítica, foco em dados, em detalhes. Então, como que vai funcionar essa comunicação? Se a Jordana fosse comunicar com o autoanalítico e ela já chega falando de uma forma firme, direto ao resultado, o analítico ele não compreende, porque ele precisa de mais informações. Não vai conectar. Não tem conexão, porque ele precisa de dados. E outra, olha, tudo isso que você está me falando com base em quê? Olha que eu comecei falando sobre o perfil comportamental, dizendo assim, olha, isso começou na década de 20, publicado no livro tal. Então o analítico que vai ouvir, ele vai falar, tem embasamento por trás disso, não é achismo. E o dominante, muitas vezes, pelo foco em resultado, vamos embora, depois a gente vê quem falou. Entendi. Então, cada um dos perfis tem uma característica muito marcante. O influente é o otimismo de natureza, mas cabe aqui uma ressalva. Quando a pessoa tem conhecimento do perfil, tem maturidade, ela consegue flexibilizar o comportamento dela com muito mais assertividade. O que é o ruim? A pessoa tem um perfil muito marcante, ela não tem conhecimento disso e ela, infelizmente, no ambiente familiar, no ambiente corporativo, ela causa um estrago porque simplesmente ela não sabe lidar com o próprio perfil. Seria a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Dominantes, altos dominantes que têm esse pensamento por trás, é uma comunicação muito vertical e tem até uma frase que dói muito, que um alto dominante não domesticado, ele fala, se tiver que chorar uma mãe, que seja a sua. Uau! Isso é terrível no mundo corporativo. O meu perfil é altamente dominante, nós temos um alto... vou ter que cortar aqui um pouquinho. O meu perfil é altamente dominante e os altamente dominantes, eles podem ser ou tiranos ou líderes muito bons, né? Exatamente. E a tirania vem da onde? Essa urgência no resultado. Qual a necessidade de um dominante? É controlar. Ele tem uma necessidade de controle. Qual é o medo do dominante? É de ser passado para trás. E qual é a emoção do dominante? A raiva. Então, se você pega esses 3 pontos, então, se ele não tem maturidade sobre o comportamento, ele tem dificuldade em delegar. Ele não consegue delegar. E ele começa a querer fazer tudo, porque ele quer o resultado a qualquer preço. Cabe a gente sempre destacar, quando a pessoa não tem conhecimento disso. Ah, mas tem gente que tem conhecimento e mesmo assim faz. Sim, mas você conhece N dominantes que são excelentes líderes em momento de caos, porque ele tem uma resposta rápida, imediata. Você tem um exemplo famoso de um dominante que as pessoas podem elucidar, só ter ideia Vamos aqui? pegar um exemplo bem marcante, Roberto Justus. Olha só. Roberto Justus, olha a forma que o Roberto Justus, ele é um autodominante, com certeza com autoanálise também, analítico também. Então ele conhece muito bem dos dados
e se coloca muito bem nos resultados. Eu digo que é um dos perfis mais desafiadores de você confrontar, porque eu sei do que eu estou falando e sei como falar para que você ouça muito bem o recado. E um famoso, uma autoridade que seja influente? Um influente a gente tem aqui no Brasil, que é uma pessoa tão influente como o Silvio Santos, né? Uma Hebe Camargo, que era uma influenciadora assim maravilhosa nos bastidores, no frente a frente assim. E a pessoa influente, então, ela foca no relacionamento, ela não foca muito no resultado, não. Como que funciona? Então, olha só, quando ela tem conhecimento da habilidade dela, porque olha o talento que tem uma pessoa influente, a persuasão. A persuasão faz parte das características dos influentes. Às vezes, quando ela não tem conhecimento, ela se torna uma pessoa prolixa. Ela fala demais de si mesma, mas não entrega resultado nenhum. Por quê? A necessidade de um influente é interagir, ele precisa verbalizar. Qual é a emoção de um influente? O otimismo. É que vai dar certo, vai dar tudo certo. E qual é o medo? É a rejeição. Por isso que ela é focada em relações. Porque ela tem medo de ser rejeitada. Tanto é que existem estudos que comprovam que o influente ele se torna workaholic muito mais do que um dominante por conta da dificuldade em dizer não. Uau. Exatamente. Bom, se as pessoas estão se identificando aqui, eu sei que eu já me identifiquei muito há anos. O que fazer? Tem um teste que a pessoa pode fazer? O que ela tem que estudar? Qual o profissional que ela tem que ir para pedir ajuda muitas vezes? Que eu fico imaginando uma pessoa altamente dominante, casada, com uma pessoa que é totalmente diferente, né? Dá conflito, professor? Dá. Imagina assim, um autodominante casado com uma oriental de alta estabilidade e dominantes quer resolver agora. Estabilidade amanhã. E se é oriental, então, amanhã e com a voz mais baixa possível. Então, o exemplo vivo sou eu, que estou casado há 23 anos e a minha esposa é alta estabilidade, é oriental, então a gente já teve muitos conflitos por conta de eu não conhecer tanto de perfil. A partir do momento que você conhece, você começa a mudar isso. De que maneira a pessoa consegue fazer? Existem vários testes hoje. Tome muito cuidado com o que vocês procuram. Eu sempre digo, procure empresas que tenham pesquisa científica por trás. Porque senão tem muito achismo por aí. E aí você vai acreditar numa verdade e ela não é absoluta. Por melhor que sejam as empresas no mercado hoje, ela não vai trazer 100% do teu perfil, ela vai trazer 85%, 82%. Se alguém garantir 100%, foge disso. Então, pesquise principalmente qual é a base científica por trás daquela ferramenta. E aí você pode procurar um analista de perfil comportamental, uma pessoa, hoje psicólogos fazem isso muito bem, coaches, mentores, uma pessoa que tem aí no seu histórico uma formação em excelentes empresas. Sensacional isso. Então a dica para quem quer melhorar de vida, sociedade, trabalho, relacionamento... Faça uma análise de perfil comportamental. Eu digo que antes de casar, a pessoa devia pedir, deixa eu ver sua análise, deixa eu ver seu perfil, porque a gente dá uma checada aqui. E fazer negócios também, né? Negócios, escolher seus parceiros, a sociedade que você vai trabalhar. Organizar o seu time, porque às vezes, qual é o melhor perfil? Gente, não existe perfil ruim, não existe perfil bom. O que existe é perfil, o momento que você está vivendo e o que você precisa colocar em prática de um perfil. Eu sempre reforço, o mais importante é a habilidade que você tem em flexibilizar o seu perfil. É claro, se você é um autodominante, você não vai acordar sendo um autopaciente, porque são perfis totalmente diferentes. Dominantes são impacientes por natureza. Você não consegue da noite para o dia pegar um autodominante e deixar ele um monge budista, lá meditando, lá fazendo aquele retiro do silêncio de 10 dias. Mas tem que ser lapidado, estudado, pedindo ajuda, né? E olha que interessante, por conta do foco em resultado, é capaz de um dominante ficar 10 dias no retiro do silêncio, porque ele tá com a atenção no que ele vai ganhar depois. Eu ficaria. Sensacional. Exatamente. Isso, sensacional. Professor, quais são os próximos projetos? Bom, os nossos projetos agora são... no final de maio agora a gente faz a nossa turma de imersão na formação e desenvolvimento humano, que é um curso onde a gente coloca as pessoas 4 dias numa imersão
de olhar para dentro, literalmente, fazer as pessoas serem confrontadas aí com seus maiores medos e performar para que elas, compreendendo isso, elas consigam colocar seus talentos em prática. E os trabalhos dentro do mundo corporativo, que a gente já vem semanalmente. Inclusive, aí. Você dá treinamentos, né, para empresas. Exato. Hoje a gente treinamentos na área de comportamento e na área de liderança, não só no Brasil como fora do Brasil, faz parte aí do meu currículo hoje. Sou muito chamado dentro das organizações para desenvolver times com esse olhar humano, porque esse está sendo o grande desafio das pessoas continuarem tendo relações humanas e com resultados saudáveis. Incrível, incrível. Quero te agradecer imensamente por tudo que você faz por mim. Eu conheci esse homem incrível aqui em Portugal. É verdade. Dividimos um palco juntos de um evento e você ganhou toda a minha admiração. Muito obrigada mesmo pelo seu sim hoje aqui, por tudo que você tem feito. E eu quero que você deixe um recado agora para as pessoas que estão assistindo em qualquer lugar do mundo, mas que muitas vezes pode estar precisando aí dar uma organizadinha dentro de si, né? É verdade. Eu acredito que as pessoas precisam, nem precisam, né? Merecem. Acho que a palavra é merecer. Elas merecem realmente se conectar ao seu talento, exercitar esse talento, acreditar nesse talento, porque os momentos ruins passam. Mas lembre-se, os bons também passam. Só que quando você se identifica com o seu verdadeiro talento, você valoriza os momentos bons com muito mais intensidade. Então o recado que eu deixo é: valorize os momentos bons, se conecte com pessoas que pensam, que fazem, que agem com a mesma leveza que você e acredite que os resultados serão bem diferentes. Ah, que delícia! Obrigada, obrigada mesmo, viu? E olha, gente, sigam nas redes sociais, comecem realmente a mandar mensagem para ele. Ele tem uma equipe toda pronta para te responder, porque você só vai ganhar com esse ser humano incrível, esse super professor aqui, meu mentor, professor Wilson Nascimento. Olha, o Intur é isso aqui e muito mais para você. O Intur é feito para você se inspirar. Histórias de pessoas normais, com histórias muitas vezes até mais sofridas que da gente mesmo e que superaram e hoje fazem a diferença na vida das outras pessoas. Fico por aqui hoje, com muita alegria no coração, muita gratidão e a gente se vê no próximo programa.